Olá, meu nome é Chauane, sou assessora de investimentos da AV Invest. Hoje nós vamos falar dos principais assuntos que movimentaram os mercados local e internacional nos últimos meses. O primeiro semestre de 2022 foi norteado por muita volatilidade e incertezas globais, muito por conta de uma inflação muito alta no Brasil e no mundo, aumento de taxa de juros por parte dos bancos centrais. Com esses aumentos de taxa de juros, aumenta-se a preocupação mundial de uma recessão, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Na China, existe uma preocupação muito grande com seu crescimento econômico para 2022. A China tem uma meta de crescimento de 5,5% para 2022, porém o mercado não acredita que ela vai conseguir atingi-la, dado sua política de Covid-0 e os lockdowns nas principais províncias. Pensando no cenário aqui do Brasil, além de todo o impacto do cenário externo, a gente ainda tem nossas questões internas. Um assunto que voltou para o radar é o risco fiscal, com as aprovações da PEC das bondades e o PLP 18, além de toda a polarização das eleições. Falando um pouco do cenário internacional, nos Estados Unidos, o Fed elevou em 0,75% a sua taxa de juros em junho, levando ela ao patamar de 1,5% a 1,75%, sendo o maior patamar desde 1994. Na tentativa de conter a inflação, que está no maior patamar de 9,1% em 40 anos, muito pressionado pelo preço da gasolina, alimentos e também pelo setor de serviços. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, juntamente com o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, em seus comunicados foram bastante incisivos ao falar que a inflação no patamar que está hoje é inaceitável e que o Banco Central iria fazer tudo o que fosse possível para trazer novamente a inflação para dentro da meta, mesmo que isso prejudique o crescimento do país, o que gerou uma maior aversão a risco no mercado, precificando uma provável recessão à frente. Os dados de atividade e macroeconômicos nos Estados Unidos estão vindo mistos. De um lado, é divulgado o payroll, onde mostra a criação de vagas no mercado de trabalho, mostrando um número muito acima do esperado. De outro lado, tem o PMI, que mostra como está a temperatura da economia nos Estados Unidos, vindo bem abaixo do esperado, abaixo inclusive dos 50 pontos, que mostra uma retração econômica. A projeção de mercado de taxa de juros de final de ciclo nos Estados Unidos está entre 4,5% e 4,75%, acima das expectativas do próprio Banco Central americano, que é de 4%. A curva de juros americana, ela continua invertida. O que significa isso? Os títulos com vencimentos mais curtos, como o de 2 anos, por exemplo, está remunerando melhor, ou seja, está pagando mais do que um título com vencimento mais longo, como o de 10 anos. Via de regra, o cenário seria o contrário. Quanto mais longo o vencimento desse título, maior a sua remuneração. E toda vez que essa curva ela se inverte, ele antecede uma recessão. Nos Estados Unidos também começou a temporada de balanços, o que animou bastante o mercado. As empresas que já divulgaram os seus balanços, como é o caso da Netflix e da Tesla, por exemplo, mostrou uma resiliência muito grande em relação ao cenário de inflação e também um aumento de taxa de juros, mostrando um resultado melhor do que a expectativa ou menos pior do que o esperado pelo mercado. Na Europa, a inflação também bateu seu maior patamar em 40 anos. Hoje, no acumulado de 12 meses, estando no patamar de 8,6%. A expectativa do mercado para a Europa já é uma recessão para 2022, diferente dos Estados Unidos, que a expectativa é que sim tem uma recessão, mas em 2023. Esse cenário da Europa é muito decorrente a uma inflação muito alta, aos dados de atividade muito baixa e muito impulsionado por conta da crise de Rússia e Ucrânia, que não tem data para acabar e gerando uma crise energética muito grande no bloco europeu. A Europa, ela passa por um cenário bastante complicado decorrente da crise energética no país.
Recentemente, o principal gasoduto que manda gás natural da Rússia para a Europa foi fechado para manutenção durante 10 dias, onde existia um risco muito grande. O mercado, estava muito receoso se a Rússia de fato ia reabrir esse gasoduto. Ele reabriu, porém com a capacidade de transmissão de gás de apenas 40% e deixou bastante claro que, decorrente das sanções econômicas, ele pode diminuir ainda mais essa capacidade de transmissão de gás para a Europa. E isso impacta diretamente a inflação no bloco europeu. A Comissão da União Europeia propôs a todos os estados do bloco europeu que eles diminuam o consumo do gás natural entre agosto e março de 2023 para ajudar na crise energética que o país está vivendo. Uma notícia positiva vindo da Europa é a retomada do acordo entre Rússia e Ucrânia para voltar a exportar grãos pelo Mar Negro. Isso, consequentemente, vai melhorar a oferta global de grãos e, automaticamente, a redução da inflação. Por fim, o Banco Central Europeu iniciou o seu aumento de taxa de juros em 0,5%, sendo o primeiro aumento em 11 anos, se juntando aos principais bancos centrais do mundo, trazendo a taxa de juros do campo negativo de 0,5% para 0% patamar atual. A China enfrenta um cenário bastante complicado, porque de um lado, a China ela tem uma meta de crescimento de 5,5% para 2022. De outro lado, ela tem uma política de Covid-0, ou seja, que a todo momento tem testagem em massa, várias províncias durante o primeiro semestre foram fechadas, tiveram lockdowns, o que prejudica a economia. Diminui demais a demanda. Então, como que a China ela pode crescer se ao mesmo tempo ela está fechando a sua economia? Então, a China enfrenta esse problema. Foi divulgado o PIB do segundo trimestre recentemente, onde mostrou uma queda de 2,6% no segundo trimestre de 2022, em virtude dos diversos lockdowns que tiveram na China entre o primeiro e o segundo trimestre. Como foi dito anteriormente, a China ela tem essa meta de crescimento de 5,5% para 2022. Porém, de acordo com os últimos dados divulgados, essa meta está cada vez mais difícil de ser alcançada. Hoje o mercado, algumas casas, já precificam um crescimento entre 3 a 3,5% para a China em 2022. Lembrando, um menor crescimento na China significa um menor crescimento global, dado a China ela ser a maior demanda do mundo. O mercado imobiliário da China voltou ao radar dos investidores com notícias de boicote de pagamento de hipotecas por parte dos compradores de mais de 50 cidades na China, decorrente da não entrega ou atraso das obras por parte das construtoras. Diante deste cenário, dado que as construtoras estão bastante endividadas, o governo chinês ele pretende criar um fundo de aproximadamente 44 bilhões de dólares para ajudar essas construtoras. Vale destacar que o mercado imobiliário da China corresponde a um grande percentual dentro do seu PIB, ou seja, tudo o que acontece no mercado imobiliário impacta diretamente o crescimento do país. No Brasil, nós chegamos ao pico da inflação, com uma inflação no patamar de 11,9%. A expectativa do mercado é que em junho tenhamos uma deflação decorrente da aprovação da PLP 18/2022. Medida que limita a cobrança do ICMS em 17% por parte dos estados para telecomunicação, energia, combustíveis, entre outros. Como essa medida de renúncia fiscal, que é o PLP 18, só é válida até o final de 2022, a expectativa do mercado é que nós tenhamos uma redução da inflação, porque o efeito no preço, por exemplo, da gasolina é imediato, porém, em 2023, a cobrança ela retoma. Então, o mercado precifica uma redução de inflação para 2022, porém, consequentemente, um aumento da projeção de inflação para 2023.
Com essa maior expectativa de inflação para 2023, estando acima do teto da meta, o mercado já começa a precificar mais altas na taxa de juros. Algumas casas já projetam entre 2 a 3 altas, com fechamento de ciclo de taxa de juros entre 14 e 14,25. Vale ressaltar que um outro ponto de atenção é em que momento em 2023 o Banco Central vai começar a reduzir a taxa Selic. O cenário fiscal também voltou ao radar dos investidores, com a aprovação da PEC das Bondades, PEC Kamikaze, que aprova a injeção de 42 bilhões de reais na economia através de benefícios, como por exemplo o auxílio caminhoneiro, auxílio gás, o Auxílio Brasil, que teve um aumento de R$ 400 para R$ 600. A maior preocupação dos investidores em relação a esses auxílios é se de fato eles vão ficar apenas em 2022 ou se eles vão se estender por os anos seguintes, o que geraria um problema muito grande nas contas públicas. Vale ressaltar que a arrecadação do Brasil está muito forte, muito decorrente pela alta do preço das commodities e também a alta da inflação. Como consequência dessa injeção de recursos, as expectativas para crescimento do país em 2022, elas aumentaram, hoje na casa de 1,9% a expectativa para o PIB. A expectativa do mercado é que agora no segundo semestre do ano, a atividade econômica ela diminui, ela desacelere. Por quê? Por conta de todo aquele aperto monetário que foi feito por parte do Banco Central, ou seja, todas aquelas altas de juros que trouxeram a gente para o patamar de 13,25 vai começar a ter o efeito na economia. A taxa de câmbio tem oscilado bastante, muito por conta de um cenário externo. O dólar ele vem se valorizando globalmente frente a outras moedas, muito por conta do cenário de recessão global, o aumento de taxa de juros nos Estados Unidos e também por conta da desvalorização do euro, dado a crise econômica na Europa. Porém, o risco fiscal que voltou ao radar aqui no Brasil, juntamente com o início da polarização das eleições, também fizeram que a nossa moeda se desvalorizasse frente ao dólar. Agora, nesse segundo semestre de 2022, é importante para todos os investidores ficar no radar tudo que acontece no Brasil e no mundo. Pensando no cenário externo, olhar a trajetória de juros, que seja dos Estados Unidos, da Europa, qual que foi o impacto na inflação, em que momento, por exemplo, os Estados Unidos vai começar a reduzir a sua taxa de juros, se o governo chinês está aumentando suas políticas monetárias e fiscais para estimular a economia, porque a gente sabe que impacta diretamente o Brasil. Na Europa, acompanhar o desdobramento do conflito entre Rússia e Ucrânia, aumento de taxa de juros, se de fato vai ter recessão em 2022 ou não, são alguns pontos de alerta, tá? Aqui no Brasil, vamos acompanhar o início das campanhas eleitorais, o pronunciamento dos candidatos, principalmente o que tange ao lado político e econômico, o que eles vão falar em relação a risco fiscal, teto de gastos, que a gente sabe que impacta diretamente os nossos investimentos. Outro ponto bastante importante é acompanhar a temporada de balanços das empresas, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, e entender de fato o quanto o aumento de taxa de juros e a inflação está impactando no resultado dessas empresas. Acompanhe nossas redes sociais, onde divulgamos todas as notícias macroeconômicas do Brasil e do mundo.